Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, junto com as suas famílias. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo, para aprendermos mais sobre aquilo que Jesus tem para nos ensinar. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. E eu quero lembrar com vocês que nesse mês nós estamos aprendendo sobre a nossa verdadeira identidade, quem nós somos realmente, quem Deus nos criou para sermos. E no domingo passado, a tia Sofia falou para nós sobre nós sermos filhos de Deus. Você se lembra? A Bíblia diz que através de Jesus, Deus nos deu esse privilégio, esse poder de sermos chamados filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, isso quer dizer que nós temos um Pai, que Deus é nosso Pai. E é sobre isso que nós vamos aprender neste vídeo, sobre a paternidade de Deus. E agora eu quero que vocês possam abrir o coração de vocês e ouvir essa história que nós vamos ler lá na Bíblia. Eu quero que você preste muita atenção, tá bem? Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Como nós vimos então nessa história, o pai, ele tinha 2 filhos e o filho mais novo, ele decidiu ir embora e gastar toda a herança que o pai tinha dado para ele. Mas quando ele percebeu que ele já não tinha mais o que fazer, ele estava vivendo ali com os porcos, ele não tinha o que comer, não tinha mais nada, ele caiu em si. A Bíblia diz que ele caiu em si, isso quer dizer que ele se arrependeu. E ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer assim: Pai, eu pequei contra você e eu não sou digno de ser mais chamado de teu filho. Então ele se arrepende. E quando ele volta para a casa do pai e ele abre o coração e ele fala isso para o pai fica muito feliz, está de braços abertos, recebe ele, abraça e fala: vamos comemorar, porque o meu filho ele estava morto, mas ele reviveu. E nessa história, esse pai representa o nosso pai, representa Deus. Deus, ele é um bom pai. Ele é um pai de amor, ele é um pai de graça, ele é um pai de misericórdia, ele é um pai que está sempre com os braços abertos para mim e para você. Existem algumas pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de se relacionar com o seu pai aqui na terra. De repente, os pais já faleceram ou realmente não tiveram essa oportunidade de ter um relacionamento com o pai, não conheceram o seu pai ou a sua mãe. Mas eu quero que você entenda que, indiferentemente do que acontece aqui nessa terra, nós temos um
Pai que está no céu e que Ele é um bom Pai. Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele está sempre de braços abertos, disposto a nos receber novamente. Quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos para Ele, Ele continua de braços abertos. Deus, Ele é um bom Pai, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso Pai de amor, de misericórdia, Ele é aquele que nos ama, Ele acredita em nós, Ele está sempre disposto a nos perdoar. E eu quero que você guarde isso no teu coração, que Deus é um bom Pai. Esse é o Pai que nós temos, um Pai cheio de amor, mas Ele também, por ser um bom Pai, é um Pai que nos corrige. Quando nós fazemos algo que não agrada o coração de Deus, Ele também vai nos corrigir, Ele vai chamar a nossa atenção, Ele vai dizer, ei, você está fazendo errado, né? A Bíblia nos ensina aquilo que é certo, aquilo que não é certo, para que nós possamos andar de acordo com a vontade de Deus, porque Ele é um bom Pai, e como um bom Pai, Ele nos ama, e como um bom Pai, Ele nos abraça, Ele nos dá misericórdia, graça, Ele não nos condena, mas como um bom Pai, Ele nos corrige, Ele nos ensina no caminho certo, Ele nos mostra o caminho correto que nós temos que seguir, e por isso a Bíblia diz que Ele corrige a quem Ele tem por filho, lá em Hebreus fala isso. Então Deus, por ser um bom Pai, Ele também nos corrige, porque Ele é justo, porque Ele é santo. Esse é o Pai que nós temos. E aí eu quero ler com vocês lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4 também. A Bíblia diz assim: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e Ele clama, Abba, Pai. Então olha só o que a Bíblia diz, que o Espírito de Deus, quando nós cremos em Jesus, cremos no sacrifício dele, nós nos tornamos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele vem morar dentro de nós, e o Espírito Santo dentro de nós clama, Abba, Pai, porque nós temos um Pai. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você tem um Pai nos céus, e Deus, ele é um bom Pai. Grave isso dentro do teu coração. E eu quero ler para você algumas coisinhas a respeito de Deus. Deus, Ele nos chama de filhos amados. Ele nos diz que quando nos arrependemos, somos perdoados através do sangue de Jesus. Ele nos diz que somos a sua imagem e semelhança. Ele nos diz que é o nosso protetor, provedor, salvador, redentor. Tudo o que precisamos está nele. Confie naquilo que o seu Pai te chamou para ser e fazer, pois o nosso Pai não é homem para mentir. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Então, se Ele nos chama, se Ele diz que é o nosso Pai, então Ele está falando a verdade. Ele te ama, Ele tem um propósito na tua vida. Ele é o teu Pai. E essa paternidade tem que influenciar as nossas atitudes. Eu tenho que olhar para mim e dizer, eu sou filha de Deus. Deus é o meu Pai, Ele me ama, Ele está cuidando de mim. Tudo que eu preciso está nele. Então eu vou viver a minha vida para honrar e agradar o meu Pai. Porque é a paternidade de Deus que vai fazer diferença dentro do nosso caráter. A Bíblia diz assim que o pai da mentira é Satanás. Então, se eu minto, se eu cometo pecado, quer dizer que o meu pai é Satanás. Mas quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu creio em Jesus, quando eu coloco em prática aquilo que o meu Pai, que é Deus, me ensina, eu revelo esse Pai amoroso que me ama. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para viver esse relacionamento com o nosso Pai, porque Ele te ama demais. Então lembre-se disso, Deus é o teu Pai, Ele te ama, Ele tem um propósito para a tua vida, Ele é tudo o que você precisa. Não se esqueça disso, o Espírito Santo habita em você e Ele clama dentro de você, Abba, Pai, você tem um Pai e Ele é um bom Pai que está sempre com você, Ele é o Deus conosco, Ele não nos abandona, Ele não muda, Ele é fiel. Esse é o Pai que nós temos e nós devemos
deveríamos nos alegrar e sermos as pessoas mais felizes da face da terra, porque nós temos um Pai que nunca nos deixa sozinho. Então lembre-se disso, você é filho de Deus, e você tem um Pai cheio de amor, de bondade, que te ama e que tem um propósito lindo para a tua vida. E agora eu quero que você coloque a mão no teu coração, porque eu quero orar para que você possa receber esse amor desse Pai que nós temos. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor toque agora no coração de cada criança. Espírito Santo de Deus, revela o amor do Abba ao coração delas. Espírito Santo de Deus, revela o Pai que nós temos. Em nome de Jesus, que cada uma dessas crianças possam compreender que o Senhor é o nosso Pai e o Senhor é um bom Pai. O Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos, porque o Senhor é um bom Pai. Então eu oro para que a revelação dessa paternidade, de que o Senhor é o nosso Pai, de que nós não estamos sozinhos, de que o Senhor nos ama, que essa revelação entre no coração de cada criança e que elas sejam tocadas por Ti, aonde elas estiverem, tendo convicção de que o Senhor é o Pai delas, de que o Senhor ama elas, de que o Senhor é um bom Pai e que elas são filhos e filhas do Senhor. Em nome de Jesus.